Boa noite a todos, um abraço fraterno a todos os irmãos e irmãs e dando continuidade ao nosso Evangelho, a nossa Evangeloterapia, nós vamos trabalhar hoje com o capítulo Bem-aventurados puros de coração, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8. A semana passada, nosso irmão Eduardo já iniciou o estudo, e falou sobre a necessidade de trabalharmos a nossa reforma íntima, de nos melhorarmos e a necessidade da humildade para que possamos nos melhorar e seguir o exemplo de Cristo. Então, o nosso item hoje são os itens de 8 a 10, relacionados à verdadeira pureza, mãos não lavadas. E aí no Evangelho tem: então os escribas e fariseus que tinham vindo a Jerusalém e aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que teus discípulos violam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando tomam as refeições? E Cristo fez: por que violais os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez esse mandamento: honra teu pai e tua mãe, e este outro, que aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai e sua mãe, será punido de morte. Mas vós outros dizeis: aquele que disser ao pai e à mãe, toda a oferenda que eu faço a Deus aproveita-se a vós, esse satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre e não assista seu pai e sua mãe. Assim se tornaste inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então nós vamos ver esse texto, e no momento de Cristo, no momento em que Cristo passou pela terra, e a gente vê que esse texto ainda se aplica ao nosso cotidiano, porque muitos de nós ainda estamos muito presos às questões externas, às questões de tradições, do que ao trabalho de reforma íntima, do que ao trabalho de nos melhorarmos moralmente. E aí Cristo ainda disse, ele ainda chamou a atenção, lembrando: hipócritas, Isaías já profetizou sobre vós, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e é em vão que me honram, ensinando máximas e mandamentos humanos. E a gente pode perceber que isso se aplica a nós, religiosos, a nós que estamos à frente das crenças, que defendemos o Cristo, que defendemos a doutrina espírita, porque o próprio Cristo anteriormente já dizia: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, o que é que a gente percebe aqui? Que Cristo, quando veio, junto aos judeus, percebeu que se valorizava mais as práticas externas. E como o próprio Isaías, antes de Cristo, o próprio Isaías já chamou a atenção para isso. Então vejamos a nossa trajetória, quando Isaías diz: me honram com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então Cristo lembrou uma avaliação de Isaías, e que ele, vindo à terra, ainda percebeu isso. E aí fica a pergunta: será que nós já superamos? Será que ainda estamos envolvidos externamente nas práticas externas, esquecendo que essas práticas externas por si mesmo não nos vai tornar melhores, não nos vai tornar, porque o título da bem-aventurança é Bem-aventurados puros de coração. E Cristo era avaliado e criticado, e os próprios discípulos, por não lavar as mãos. E Cristo vai fazer essa reflexão, esse convite à transformação íntima, à transformação moral de cada um de nós. E aí Cristo fez, em função disso, chamando a multidão, disse: ouvi, entendei, não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca do homem, isso sim, o torna sujo. O que sai da boca, parte do coração, é o que o torna o homem puro, pois é do coração, como ele falou, que partem os maus pensamentos,
os assassínios, os adultérios, as prostituições, falso testemunho, blasfêmia, enfim. Ele vai colocando o seguinte: quando fala em coração, a gente está falando aí que o coração é um órgão físico. Então, quando eu estava estudando no coração, porque o coração fisicamente representa o espaço dos sentimentos, mas nós não podemos esquecer que os sentimentos, bons ou ruins, são sentimentos da alma. Então, o coração apenas é um órgão físico, mas se colocarmos o coração representando os sentimentos, representando a alma, que é o que Cristo coisa, é do íntimo, é de nós, que saem os pensamentos benévolos ou malignos, como se chama. Então, a verdadeira mão suja não é a mão externa. O processo é o que vem de nós. Daí a necessidade de trabalharmos os pensamentos, de trabalharmos os nossos sentimentos, que passa pela educação moral do ser. Então, quando ele fala que tem até uma música que eu sempre gosto de lembrar, que não adianta ir à igreja e fazer tudo errado. As crenças têm um objetivo, e a gente vai ver aqui, é nos transformarmos melhores, é fazermos com que o decorrer das reencarnações nos tornemos menos impuros, porque a gente sabe que a pureza de coração é uma conquista que o próprio ensinamento do Cristo vem nos convidar a fazer, mas nós sabemos que a plena pureza do coração só vai acontecer quando nos tornarmos espíritos puros. Mas isso não significa que tenhamos que ficar parados no tempo, porque essa pureza do coração, que representa a pureza dos sentimentos, e se somos puros de sentimentos, nós seremos também puros de atitudes ou estaremos menos impuros. E a própria doutrina espírita diz o que conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más tendências, as suas imperfeições. Então é esse convite que Cristo fazia e que a própria doutrina espírita também reforça na necessidade da reforma íntima, na necessidade de utilizarmos os ensinamentos de Cristo para fazermos o que Santo Agostinho nos convidava, que é avaliarmos o que fizemos durante o dia, o que fizemos durante a semana ou durante a nossa existência, de preferência cotidiano, criar o hábito de avaliação para, como se assim, não acumularmos lixos tóxicos para nós mesmos, os lixos íntimos. Quais são esses lixos? Os lixos fortalecidos pelo orgulho, pelo egoísmo, que nos impede do processo evolutivo. Aí os discípulos, quando Cristo falou isso, os fariseus ficaram revoltados com Cristo, porque eles estavam muito presos à tradição. E a gente vê que o Cristo, ele nunca negou a verdade. Ele, para agradar, ele não negou os ensinamentos de Cristo e a verdade. Aí o Cristo disse assim: deixai-vos, porque toda planta que não foi plantada por meu Pai será arrancada. São cegos conduzindo cegos. Então Cristo disse aos discípulos que essas práticas tradicionais, que as práticas externas, que não iam frutificar, não era planta plantada por Deus. Não era essa a mensagem de Deus. Ou seja, Cristo já percebia que, assim, quando ele veio, ele percebeu que apesar dos 10 mandamentos, apesar dos ensinamentos divinos terem se instalado no mundo judeu, poucos eram aqueles que vivenciavam no seu íntimo. E também nós espíritas hoje também precisamos fazer essa reflexão. Temos colocado em prática esses ensinamentos, temos vivenciado nas experiências cotidianas, não só no centro espírita, porque ser espírita, ser cristão, significa ser cristão e trabalhar por essa pureza de coração, por essa pureza de sentimentos que é tão importante para o nosso caminhar. Então, enquanto ele falava, aí vem outra citação, um fariseu pediu que almoçasse
pediu a Jesus que almoçasse em casa e intimamente percebeu que Jesus também não lavou as mãos. Aí Cristo percebeu o que ele estava pensando e disse: vós fariseus tendes grande cuidado em limpar o exterior, o exterior do corpo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapina e de inquietude. Insensatos sois. Então, ele também, nesse momento, diz que era equívoco, que não adiantava apenas estar preocupado com as práticas, com os rituais. Se fazia necessário também que cuidássemos do espírito, isso é importante. Cuidássemos do processo da nossa limpeza espiritual, da nossa espiritualidade. E avaliar a espiritualidade é muito interessante. Em que condição espiritual eu me encontro? O que é que eu preciso mudar? Que aprendizados eu tenho que ter? Como é que está, eu costumo dizer, como é que está o termômetro do meu orgulho, do meu egoísmo? Eu tenho tido elevadas temperaturas egóicas, orgulho, ou eu tenho percebido isso, tenho trabalhado? Então, é o convite à medida certa do nosso caminhar, buscando sempre os ensinamentos de Cristo nos momentos de desafio, que a maioria das vezes não estão dentro da casa espírita, estão no nosso cotidiano, porque viver o Evangelho não é apenas ir às instituições religiosas, seja ela qual for, porque elas têm um papel que o próprio Evangelho nos diz, de nos tornar melhor. Como Cristo disse, se a planta que foi plantada não é divina, será arrancada. Então, Cristo chamava para isso. Então, nesse momento, os judeus tinham negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem às práticas e regras estabelecidas pelo homem. Era mais fácil observar as práticas exteriores do que fazer a reforma moral. E será que isso mudou? Então, aí fica a nossa reflexão. É mais fácil, como o Evangelho chama, lavar as mãos do que limpar os corações. Aí é como se fosse aquela faxina íntima. É muito mais fácil a gente trocar de carro, arrumar a casa, fazer a faxina, do que avaliar ou transformar os nossos sentimentos, mudança de hábitos e de atitude. Então, o Evangelho fecha que o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Então, se a religião apenas está prisioneira aos sinais exteriores, às práticas, aos rituais, e ela não nos ajuda a ser melhor, ela perde o verdadeiro sentido. Então, o sentido da religião, como o Evangelho coloca, é que a gente evite, a religião nos alerte de evitar fazer qualquer mal ao próximo. E no Evangelho tem até um raca, até um olhar, a mínima atitude que seja, estamos contrariando a lei divina. Se a gente não faz essa reforma, o Evangelho nos coloca, nos tornamos supersticiosos, fanáticos e não um homem de bem. Então veja que o objetivo não é esse das crenças. Daí o fanatismo, nós vimos quantas perseguições em nome de Cristo foram feitas exatamente por causa do fanatismo, por causa de que, devido a não nos tornarmos homem de bem, assim nos separarmos, nos dividirmos em nome de Deus, em nome do Cristo e até em nome da doutrina espírita. E para fechar, eles dizem, no estudo aprofundado da doutrina espírita, tem uma reflexão assim muito interessante, que os limpos de coração são os que não possuem manchas morais, são os puros, e o esforço de purificação desenvolvido ao longo das encarnações é o objetivo essencial daqueles que se encontram conscientes da necessidade do aperfeiçoamento espiritual. Uma superfície limpa é capaz de refletir a luz. Quanto mais nítido o reflexo, a mesma forma é um coração puro, reflete a luz divina. Olha que belo isso. Então, os espíritos puros, a própria luz de Cristo, Cristo é o exemplo disso. Cristo, quando chegava, refletia essa luz divina, tanto que todos ficavam envolvidos por essa pureza de Cristo.
mesmo aqueles que eram contrários a Cristo, mas eles percebiam, como exemplo de Nicodemos, que disse: o que você fala vem de Deus, e exemplo de outros que percebiam a pureza do coração de Cristo. E o exemplo é esse: um coração puro é, no dizer evangélico, o sentimento destituído de maldade, capaz de perceber, sentir e operar no bem pela prática da caridade. Para tanto, é importante se ajustar aos princípios evangélicos espírita, incorporando como regra de conduta um coração puro, reflete sempre a grandeza e a bondade do Criador. Então, esse fica o ponto para reflexão. Então, quanto menos comprometido com o mal e mais comprometido com o bem, mais a luz, a serenidade, o equilíbrio vai nos aproximar do Cristo e vai nos aproximar do caminho do bem. Então fica a reflexão, se faz necessário. Hoje nós estamos em tempo de pandemia e o que Cristo quer dizer, o Evangelho quer dizer, não é que nós não devamos. Lavar as mãos é uma questão simbólica. Hoje, no tempo da pandemia, lavar as mãos é necessário, mas ele falava que é muito mais do que isso. Precisamos lavar a alma, trabalhar a nossa faxina íntima para que nos tornemos modelo de pureza que temos como referência o Cristo. Aí vocês vão dizer, claro, é difícil, eu estou bem longe disso, mas nós não conquistamos nada sem caminhar. E a caminhada, passo a passo, devemos chegar lá. Que Jesus nos ilumine, nos dê muita paz e que não desistamos de seguir as pegadas do Cristo em busca deste exemplo, dessa referência de pureza. Um abraço fraterno, que Jesus nos ilumine hoje e sempre.